Isso aí, estamos iniciando esse podcast. Eu sou o pastor René Campos. Estou recebendo o missionário Glaubert Durans e a missionária Caiane Durans para falarmos sobre este assunto tão relevante, tão edificante para a Igreja de Cristo. Mitos e verdades sobre o dinheiro. E eu começo perguntando para o missionário Glaubert, o dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Olá, pastor. Também quero agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui, né, hoje, nesse podcast, né, a presença aqui da minha esposa, minha auxiliadora aí, conselheira. Então, referente à pergunta, pastor, o dinheiro é bênção ou maldição? Ao meu ver, o dinheiro, ele tem que ser ali bênção na vida, né, principalmente dos seres humanos. Mas também existe uma incógnita, ele pode ser também maldição, mediante a condução. Como é que o ser humano ele pode conduzir as suas finanças? Então, hoje, o que a gente percebe muito é que a visão de como devemos enxergar o dinheiro, né? Principalmente que nos diz, acredito lá no livro de Provérbios, nos ensina muito acerca, né, de como devemos conduzir nossa vida para que a gente possa prosperar. Aí eu, desde já passo aqui a oportunidade. Vamos lá, missionária Caiane Durans. O dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Depende muito do uso, né? Como que o dinheiro é usado, porque para nossa vida, né, foi uma bênção. Aí depende muito referente do que você faz com o dinheiro. Então, para mim, o dinheiro é neutro, né? Depende de como é que ele chega assim nas suas mãos, se é de forma lícita, e o que você vai fazer com ele. Então, ele se torna bênção quando você começa a priorizar, né, priorizar a sua família, seu cotidiano, seu dia a dia, servir como bênção. E quando o dinheiro ele está acima das suas necessidades familiares, acima dos seus afazeres no dia a dia, então começa a ser maldição, né? Quando ele está acima de tudo. Mas quando ele é usado para fazer investimento, quando ele é usado para o seu bem-estar, quando ele é usado para abençoar pessoas, você que é cristão, quando ele é usado para abençoar a igreja, e aí sim se torna bênção na sua vida. Quando ele se torna maldição, quando ele toma espaço e lugar das suas prioridades. Então, para mim, hoje, a minha prioridade é Deus, em segundo lugar, a minha família, né? E também as minhas necessidades. Então, quando ele toma espaço de todos esses segmentos, então ele acaba se tornando maldição, né? Então, quando você prioriza muito, ele acima de tudo. E complementando o que a Caine abordou, então uma dica, né, que nós possamos negligenciar, né, realizar notas, né, a respeito das despesas, não nos compararmos também com a vida do próximo. Então nós temos que ter um cuidado e uma atenção muito especial nesse sentido. O primeiro passo é você anotar todas as suas despesas, principalmente nós como casal, que casais inteligentes prosperam juntos, né? Então a gente tende o quê? A conversar sobre finança, ali planejar e criar estratégias e metas para que possamos alcançar objetivos futuros. É isso mesmo. Quer dizer que o dinheiro em si ele é neutro, né? Ele se torna uma bênção ou uma maldição no que diz respeito ao uso, né, do mesmo. E a respeito disso, Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 6, verso 10, dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o dinheiro, ele é uma bênção ou pode se tornar uma maldição no que diz respeito ao uso, porque ele em si, ele é neutro, não faz bem nem mal. Mas quando nós usamos de maneira errada, ele se torna uma
maldição. Segunda pergunta, o dinheiro é do diabo? Missionário Glaubert, missionário Caiane, o dinheiro é do diabo? Que a gente escuta isso no nosso cotidiano, né? Muitas pessoas demonizando o dinheiro, dizendo que dinheiro é do diabo. Qual é a resposta de vocês referente a isso? Na verdade, o dinheiro não é do diabo, porque lá na palavra de Deus disse que ele veio para nos dar uma vida em abundância. Então, essa vida em abundância, de prosperidade, tem tudo a ver também com o dinheiro. Então, a nossa vida hoje em dia, a vida de todos gira em torno do dinheiro, praticamente, porque tudo que você vai fazer, você tem que comprar. Então, se você não tem uma prosperidade que pauta em cima do dinheiro, então se torna muito uma vida de escassez. Então, uma vida de escassez, ele tem vários problemas, né? Então, nós, hoje, assim, nós temos uma vida abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas nós já passamos por uma vida de escassez, e nós passamos por muitas dificuldades, porque o dinheiro, ele ajuda a você realizar os seus sonhos, a suprir as suas necessidades, a dar uma vida digna para o seu filho, confortável, ajuda você a pagar uma boa escola, um bom plano de saúde, e também umas viagens, e ter um lugar confortável para você viver, e a realização dos nossos sonhos, né? Então, nós já passamos referente à escassez, por falta do dinheiro. E o pastor mesmo já acompanhava a gente na nossa história, né? Acompanhou desde sempre. O pastor Rinê, ele foi o testemunho, né, do nosso casamento. E nós casamos bem cedo. Então, assim, tem nos ensinado bastante referente à palavra de Deus. E também hoje ele está pautando sobre o dinheiro, uma coisa que é bem relevante no meio cristã, né? Na igreja, porque muitas pessoas têm essa visão que é tampada praticamente, a mente fechada, dizendo que às vezes o dinheiro ele não faz bem, o dinheiro ele é do diabo, quem é rico não entra no reino do céu. Então é uma visão o qual que está totalmente errada, porque Deus ele veio para nos dar uma vida em abundância, e essa vida em abundância também entra a questão da prosperidade, do dinheiro, e através, assim, que Deus tem abençoado a nossa vida, nós conseguimos já, com a ajuda de Deus, no nosso serviço, realizar bastante sonhos, né? O qual para a gente que era impossível, mas hoje é possível por meio da prosperidade que o Senhor tem abençoado através da nossa empresa GK Contabilidade. Resumindo, o dinheiro não é do diabo, né? Não é do diabo. Inclusive, né, Deus constituiu tudo, né? No princípio, ele criou os céus e a terra. Deu sabedoria e inteligência para o ser humano. Porém, eu vou até citar algo aqui, referente o dinheiro é do diabo. No ser humano, brotar a avareza é que nos afasta ali das bênçãos do Senhor. Então, nós temos que ter essa atenção, esse cuidado, essa limitação acerca aí da que a bênção ela possa se constituir dentro dos nossos lares. E, inclusive, eu cito até um exemplo. O dinheiro, ele não é do diabo, mas a ausência do dinheiro pode atingir também os casais. Vou citar algo aqui, né, pastor, para que a gente possa conduzir. Fica à vontade. Então, eu acredito que a ausência, principalmente o lado financeiro, atinge muitos casais. Então, querendo ou não, com os depósitos, os celeiros cheios, isso pode trazer o quê? Uma alegria para dentro dos lares. Tranquilidade, né? Paz, mas também você deve contribuir. O que você recebe não fica só para si. Você tem que compartilhar, principalmente com o próximo, na direção do Senhor, no discernimento. Amém? Então, eu vejo mais por esse lado. Eu acredito que essa fala que a gente escuta quase que cotidianamente, que dinheiro é do diabo, é resultado de crenças limitantes. Porque
Quando Jesus falou acerca do dinheiro, ele falou bastante acerca do dinheiro. Em Mateus 6,24, ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus ao dinheiro, mas a gente pode servir a Deus com dinheiro. Então, dinheiro não é do diabo. Eu acredito que isso é resultado e fruto de crenças limitantes, de tradições que nós recebemos dos nossos antepassados que tinham essas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Mas o dinheiro, ele, quando é usado de maneira correta, ele é uma bênção para as famílias e para os lares. Terceira pergunta. E pastor, e também só frisando referente ao dinheiro, porque se a gente for observar a aliança que Deus fez com Abraão, o que ele diz? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, estava relacionado a quê? A bênção, a valores. Abraão, prosperidade. Então, isso se tornou em geração em geração. Abraão, outro. Foi, né? Jacó havia também o Isaac. Uma bênção geracional, né? Justamente. Mas só que no meio do caminho, o povo lá no livro com Moisés, né? Acabou se perdendo com bezerro de ouro, então isso acabou sendo maldição. Então, como é que ele vai ser gerenciado? E a prosperidade, de acordo com a Bíblia, em Eclesiastes 5,19, é um dom de Deus. A Bíblia fala de 4 categorias de dons, né? Os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons assistenciais e os dons de mordomia, que inclui prosperidade, riqueza e assim por diante. Então, prosperidade é um dom de Deus. Vamos para a terceira pergunta. Para que serve o dinheiro? Nós estamos falando sobre mitos e verdades sobre o dinheiro. Vamos desmistificar essa questão do dinheiro, né, que muitas das vezes é mal interpretada à luz da Bíblia. A terceira pergunta: para que serve o dinheiro? Missionário Glaubert, missionária Caiane. Para que serve o dinheiro? O dinheiro, ele serve como intercâmbio, né? Facilitando as relações de troca, seja ela por produtos ou serviços. Portanto, o dinheiro, ele nos possibilita, né, ter e fazer, mas não ser. Meu Deus, olha aí. Ele é contador, gente, por isso que ele usa esse tipo de linguagem, viu? Ele é contador e ele usa esse tipo de linguagem para falar. Repete aí novamente essa frase, que isso é forte demais. O dinheiro nos possibilita ter e fazer, mas não ser. Ter e fazer, mas não ser. Porque ser tem a ver com a nossa essência, né? Justamente. Vamos lá, missionária Caiane. Para que serve o dinheiro? Para que serve o dinheiro? É uma pergunta que realmente nos permite a pensar, né? Então, como eu falei anteriormente, o dinheiro ele serve para dar bem-estar, né, à sua família. Eu pauto muito essa questão familiar, e a questão também de investimento. Serve para você investir, ter um retorno, ter uma vida mais tranquila, para realizações de sonhos. Então, é sobre esse segmento, né? Que a gente vê, a minha visão sobre o dinheiro é referente a isso. É sobre ter uma vida melhor, principalmente financeiramente. É uma vida o qual eu posso alcançar, né, de bem-estar através da prosperidade que o Senhor derrama na vida de cada um através das finanças, do dinheiro. É para isso que serve o dinheiro, né? Para proporcionar coisas boas. Sim. Quando ele é usado de maneira corretamente, ele vai proporcionar alegrias, né? Realizações. E tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Provérbios. Eu acredito que é uma das orações mais sábias de um homem chamado Agor. Ele fez uma oração extremamente sábia a Deus com relação ao dinheiro.
Ele diz assim, Provérbios capítulo 30, a partir do verso de número 7. 2 coisas te peço, Senhor, não as negue a mim antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negues, e venha dizer quem é o Senhor, ou, estando empobrecido, não venha furtar e profanar o nome de Deus. É uma das orações mais sábias que nós lemos na Bíblia acerca do dinheiro. Esta oração foi feita por Agô, quando ele disse para Deus, não me dê a pobreza e nem a riqueza. Dai-me só o pão que me é necessário. Porque nós sabemos que o dinheiro tem um poder maquiavélico, né? Ele Sim. não muda as pessoas, Sim. mas ele revela o caráter das mesmas. Não é isso, missionário Glauber? Com certeza. E então, naquela reflexão, ele nos possibilita ter e fazer, ter o quê? Ter um ambiente confortável, ter um lar. E pela nosso testemunho, é um negócio que não tem oportunidade de a gente falar aqui hoje, nesse podcast, Sim. né? Que ia alongar, né? Então, a gente houve inúmeros desafios e provações pela nossa imaturidade relacionada ao dinheiro. Ao dinheiro. Né? Então, a possibilidade de ter o quê? Um ambiente confortável, você comprar o que você almeja, um sonho, um projeto. Fazer as coisas não só pensando em si próprio, mas fazer pensando ali no próximo, e até mesmo na visão espiritual, orientado pelo Senhor. Então, a gente tem que ter essa habilidade, porque nós somos mordomos do Senhor. Então, nós não temos que fazer de qualquer jeito, temos que fazer mediante uma direção. E lá por fim diz, mas não ser, né? Porque o dinheiro, como foi dito na primeira pergunta pelo senhor pastor, que ele pode ser bênção ou maldição. Quando nós imos nessa repercussão, mas não ser, nós acabamos entrando numa vaidade, numa avareza, ao qual ele acaba se enraizando. Então, por isso que na passagem bíblica diz que é a raiz de todos os males. Então, por quê? Aí a pessoa começa a brotar o eu, e a gente sabe que eu sou, o grande eu sou, só pertence a Deus, a glória é dada a Ele. Amém? Sim. Então, referente a essa situação, eu mesmo já passei por isso, né? Então, desde novinho eu comecei a empreender, começamos ali a vender, na época nós começamos a vender óculos para parentes, porque eu trabalhava numa distribuidora, né? De óculos, e ali Deus nos deu um entendimento de conhecer sobre óculos, e comecei a empreender. E ali Deus começou a abençoar, a prosperar, só que por falta de imaturidade, quando eu comecei um negócio, Deus permitiu que a gente abrisse uma ótica, mas a ótica em si, meu esposo trabalhava em outro segmento e eu ficava na direção ali da ótica. Só que acabou brotando o orgulho dentro do meu coração, o qual isso já estava atrapalhando o nosso relacionamento. E aí, quando eu me vi nessa situação, até mesmo me achar superior ao meu esposo, não ter humildade de ouvir um conselho, o tom de voz que eu me direcionava a ele, a outras pessoas também. Então, por falta de maturidade, tanto na idade que foi em cerca ali que eu tinha 19 anos, e também a experiência de ter dinheiro pela primeira vez. E aí aquilo ali já estava destruindo o nosso relacionamento, né? E aí muitas pessoas não acreditam, mas nós acreditamos referente sobre essa situação que Deus fala, né? E Deus fala através de sonhos, Deus fala através dos seus profetas. E ali o meu esposo tinha sonhado, né? Que eu ia fechar a porta da ótica e nunca mais eu ia abrir. Tava ali passado as correntes com cadeado. E ali eu pensava que era só mais um sonho. E ali o negócio, o financeiro da ótica já estava
já não tinha mais como pagar as contas, começou a cair bastante. E depois, assim, depois que eu adquiri uma maturidade, eu vi que era necessário, porque o propósito que Deus tem hoje na nossa vida é o casamento, o propósito de um casamento estável, de um casamento próspero, de um casamento onde um respeita o outro. E aquilo ali já estava brotando coisas no meu coração, o qual poderia destruir a nossa família, nosso casamento. Estava brotando orgulho, prepotência. Então, voltando à pergunta anterior, que dinheiro é bênção ou maldição, então nesse caso aí no começo estava sendo o quê? Maldição na minha vida, né? Porque já estava atrapalhando. E aí quando eu me vi nessa situação, Deus foi me dando sabedoria, voltei a passar novamente necessidade, e aí fui amadurecendo, e ali quando a gente estava pronto, Deus começou a prosperar novamente. Hoje eu entendo, né, que nós somos mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que nós não somos completamente donos de nada, nem da nossa própria vida, porque até o ar que nós respiramos é emprestado. Então, depois que eu tive essa experiência, porque tem coisas que nós temos que passar, e essas coisas às vezes servem de quê? Para sabedoria. E hoje, assim, nós temos uma visão totalmente diferente referente ao dinheiro, à prosperidade, do que naquela época, né? Então, hoje em dia, a gente tem um pouquinho mais de pé no chão, pede a ajuda de Deus, como lidar sobre as finanças, né? Porque Nosso líder em oração. Isso. Porque hoje nós somos empresários, né? Somos contadores e nós lidamos muito com a questão do lado financeiro. E também somos sócios, além do casamento, somos sócios também no negócio. Então, se a gente não tiver estabilidade, maturidade, sabedoria e inteligência referente sobre essa questão, então eu acho assim que nem o casamento continua de pé, nem a sociedade e nem a prosperidade. Porque hoje nós aprendemos a sonhar o mesmo sonho e olhar na mesma direção. Então, acredito, principalmente hoje eu estou falando para casais, eu acredito assim, se você é casada, né, com seu esposo, então não é só a questão de casada no papel. Então, você tem que ser casada em tudo, ter união em tudo, no lado financeiro, também no espiritual, no emocional, nos sonhos. Então, quando nós começamos a ver com essa visão de união, então a gente muda completamente os conceitos referente ao dinheiro. Hoje a gente tem uma vida mais equilibrada como casal e como empresários, né? Hoje a gente já não tem aquela questão, é meu dinheiro, é teu dinheiro. Então, nossa conta é conjunta. Então, principalmente os gastos relevantes, que eu digo que tem gasto que é do dia a dia, né? Que a gente já sabe, tem controle de como irá gastar. Mas tem os gastos também relevantes. Então, quando é um gasto relevante que vai oferir, talvez, a nossa receita, a gente já entra em acordo, né? A gente já entra em acordo, o que dá, o que não dá. Então, é isso que eu quero passar hoje aqui para vocês, né? Seja unido em tudo, principalmente no lado financeiro. Então, quando a gente pensa dessa forma como casal, aí totalmente, assim, o Senhor abre as portas, né? Porque a gente não tem que esconder um do outro. Mas quando o dinheiro cresce totalmente no seu coração, no seu ego, no orgulho, prepotência, que foi o meu caso quando eu tinha 19 anos, hoje eu tô com 33. Então, ali praticamente foi de mal para pior, né? E aí foi naquela época foi só caindo, né? Referente ao financeiro, referente também o que Deus abriu as portas naquela época para nós. Então, porque eu não estava tendo sabedoria para lidar com ele. Quer dizer que o dinheiro externou muita coisa, né? Sim. Talvez pela sua falta de maturidade, né? Sim. E eu chamei vocês aqui para esse podcast justamente por isso, que vocês são contadores, né? Então, vocês têm um domínio de conhecimento no que diz respeito às finanças, né? Mas naquela época, a missionária Caiane era bem jovem, tinha 19 anos, né? Não tinha um nível de maturidade
exato para administrar finanças, né? E o dinheiro acabou que externou muitos sentimentos que já existiam nela. Porque o dinheiro ele faz isso, ele externa, né? Sim. Ele mostra, de fato, o que está dentro do ser humano e talvez por isso é que ele seja mal interpretado, né? Que as pessoas acabam demonizando, dizendo que é do diabo, mas não é. É porque o dinheiro ele vai externar o mal que está dentro da pessoa, o orgulho, a prepotência, Sim. justamente por ele ter um poder maquiavélico no que diz respeito ao seu uso. Aí ele acaba externando, né, aquela malignidade, aquela maldade, aquela perversidade e toda espécie de sentimento ruim que está dentro da pessoa. Não é isso, missionário Glauber? Eu queria até, inclusive, deixar uma dica aí, mediante o que a minha esposa abordou, né, uma reflexão a respeito dessa situação a qual nós vivemos. Então, quando você, principalmente casal, inteligente para prosperar, você encontrar ali a unidade, né, vai muito mais além do que riqueza, e sim de surpresas extraordinárias. Quer dizer que os casais, agora nós três aqui olhando para a câmera central, quer dizer que os casais eles têm que ser casados também no dinheiro, né? Com Sim. certeza. Marido não pode esconder dinheiro da mulher e mulher não pode esconder dinheiro do marido, senão não prospera, né? Tem que ser casado no dinheiro, não é isso? Sim, Com sim, certeza. Senão com não certeza. prospera. Com certeza. Então essa é a deficiência de muitos casais, Sim. né? Porque um fica escondendo o dinheiro do outro. Sim. Eles não são casados no dinheiro, não são casados nas finanças, são Sim. casados ali só no papel, mas no dia a dia cada um tem o seu dinheiro, cada um tem as suas contas, e às vezes quando o marido, a esposa morre, o que ficou vivo não sabe de conta, não sabe de dívida, nada, Justamente. Sim. porque não eram casados no dinheiro, não é isso, missionária Caiane? Sim, verdade. Tem que ser um livro aberto, né? Sim. E quando a gente começou a pensar de forma diferente, a prosperidade veio com, graças a Deus, com abundância para a nossa vida hoje. Acredito sim em abundância na nossa vida, como casal, como sócios, empresários também. Então, quando nós começamos a ter maturidade, mas para isso teve um processo, não foi para o dia para a noite, nem, né? Então, teve muito choro, teve muitas coisas que nós passamos juntos, palavras também, o qual feriu nossos corações, desafios, teve muita escassez. Então, quando nós começamos a passar por isso, começou também a vir a maturidade, né? Quando houve essa mudança de mentalidade Sim. com relação ao dinheiro, Sim. que quando a gente se casa com alguém, quando o homem se casa com uma mulher, ou a mulher se casa com um homem, ele está se casando também com as finanças. Sim. Com certeza. Dele e dela. Pastor, se eu me permite, eu queria até lhe fazer uma pergunta. Sim. Aí que vem a questão do domínio próprio, né? Que nós temos que ter esse domínio próprio, né? Isso mediante a Bíblia. Com certeza. Para que a gente possamos alcançar ali as bênçãos do Senhor e o propósito dele nas nossas vidas. Sem sombra de dúvida, tem que ter domínio próprio, porque dinheiro é algo muito sério. Sim. E eu lembro de uma frase que a missionária Caim falou: dinheiro não aceita desaforo. Sim. Tem gente que ganha muito bem, mas vive mal. Justamente. Sim. Porque não sabe administrar, e essa é a nossa quarta pergunta, né? E também, como administrar o dinheiro. e também tem que Tem ver... gente que ganha bem, vamos lá, olhando para a câmera ali, ó. Tem gente que ganha bem, mas vive mal, porque não sabe administrar o dinheiro que ganha. É o que nós estávamos conversando há pouco. Inclusive, nós conversamos com empresários, né? A gente não pode citar nomes aqui, Não porque a gente pode, tem que ter uma ética profissional. Isso. Mas dentro do nosso trabalho, às vezes o empresário, ele se vê com uma mega empresa, ali, inúmeros colaboradores, porém, a pergunta é, para onde é que está indo o meu lucro, né? Será se eu tenho lucro? Entendeu? Então, aí eu já vou para o âmbito profissional, né? Que a nossa profissão hoje é que nós exercemos, nós somos contadores da GK Contabilidade, né?
Aí trabalho diretamente com finanças, Justamente. orientando pessoas, empresários. Aí a gente vai ter que reeducar esse empresário, a gente vai ter que realizar toda aquela bagagem que antes ele achava que ele estava fazendo da maneira correta. Aí tudo vai ser, não mudado da maneira radical, mas sempre respeitando ali as diferenças dele. Porque o brasileiro não tem educação financeira, nós não temos nas nossas escolas essa grade curricular que ensina a administrar finanças. Por isso essa deficiência, a gente vê tanto empresário falido, né? Justamente porque não tem educação financeira. E a quarta pergunta é: como administrar o dinheiro? Ó, como administrar o dinheiro? Primordial. A princípio, você tem que se autoconhecer. O gerenciamento acontece, primeiro, o gerenciamento emocional. Se autoconhecer, repete novamente a resposta. No caso, Como administrar o dinheiro? Preste atenção nessa resposta aí do missionário Glaubert, ele é missionário e também contador. Você tem que se autoconhecer. O primordial começa aí. Você ter um gerenciamento emocional. A gente até faz um estudo ao qual a gente pega uma folha de papel A4 e anota lá. Qual a nota você dá para o medo, para a vaidade, né? Para o orgulho, para o estresse, entendeu? Tudo isso você tem que atribuir você mesmo uma nota para esse sentimento. Porque inúmeras vezes o fracasso ele está estabelecido em traumas da infância, pastor. Quer dizer que eu tenho que gerenciar as minhas emoções para alcançar o sucesso. Para administrar o meu dinheiro. Sim. Meu Deus, essa revelação é forte. Porque o dinheiro é emocional, então, né? Com certeza. O dinheiro é emocional e também espiritual. Porque quando você passa a comprar coisas que não tem necessidade, né? Então você já tem que rever a sua decisão. Não é nem a questão de decisão. Uma deficiência. Você tem que ter meios, medicamentos para que isso, né, no âmbito espiritual, para que você possa ali alcançar o objetivo. Tem um texto muito interessante em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz assim: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, ou seu dinheiro. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para fora do país. Quer dizer que a proporcionalidade do dinheiro que eu vou ter durante toda a minha vida está relacionado à capacidade que eu tenho de administrá-lo. Por isso que eu tenho que gerenciar as minhas emoções, porque o dinheiro é emocional. Com certeza. Aí também tem um versículo que eu aprendi com o Senhor, lá na ministração da palavra, do filho pródigo, né? Então, ele foi mal gerenciado. Ele quis ali a parte dele, né? Mas ele retornou, né? E o sem pai, nada, né? Sem nada. Então, um exemplo de finanças é José também, né? José foi um excelente administrador, né? Ele tirou o Egito de uma crise de 7 anos, quando todos os países estavam falindo, o Egito estava crescendo. Isso é boa administração, viu? Sim. Aqui na parábola dos talentos, continuando o texto, Mateus 25, nós vemos que os 3 tinham capacidades diferentes. O dinheiro foi dado a eles de acordo com a capacidade de cada um. E assim que você identifica que você está preparado no gerenciamento emocional, aí que você parte ali para um planejamento estratégico. Aí que vem o quê? Você vai criar metas, estabelecer metas. Hoje eu vou criar ações de melhoria, 6 ações de melhorias, para que eu possa alcançar, né? Aí, alcançou uma das 6, comemore, para que você possa criar também uma motivação. Porque tudo está ligado à emoção. A emoção. Tá entendendo? A gente vê aqui na parábola dos talentos de Mateus 25, verso 24, que
Aquele terceiro servo recebeu um talento. E olha aqui como o dinheiro é emocional e também espiritual. No verso 24 diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu sabias que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não espalhastes, e atemorizado, com medo. O dinheiro é emocional. Verso 25. Escondi na terra o teu dinheiro, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo. Quando nós não sabemos administrar dinheiro, Deus nos chama de mau e negligente. Não é isso, missionário Glauber? Com certeza. E aqui, como casal, né, referente como as nossas finanças, somos sócios, como eu falei, tudo está junto ao nosso lado financeiro, o nosso dinheiro, a melhor coisa que tem a se fazer é identificar qual o ponto forte e o ponto fraco de cada um, né? Então, porque assim, entre os casais sempre tem um que sabe administrar melhor do que o outro, né? Que tem uma capacidade mais aguçada. Isso. E isso é o equilíbrio, né? Então, tem um que é mais controlado, tem outro que é mais descontrolado, e aí tendo equilíbrio de um e de outro, então, trabalhando juntos, o casal, tem tudo para prosperar, né? Aqui, sobre o financeiro, eu que administro, né? A questão não tem essa questão de que o homem ganha mais do que a mulher ganha mais do que o homem. Não. Isso acaba atrapalhando, né? Isso, eu administro junto com meu esposo, né? Mas, enfim, como eu tenho mais, assim, a questão mais... Como é que eu posso falar? Eu sou mais econômica. O meu esposo, ele gosta mais, assim... Ele também é equilibrado, mas ele gosta mais de ser mais ousado, né? Essa é a palavra. Então, junta a ousadia dele e junta mais o meu pé no chão. Quer dizer que a mulher é mais administradora do que o homem? Não. Isso é relativo, não, né? Muito relativo. É muito relativo. Aqui nós, mediante a análise ao qual fizemos como casal, né? E até nos negócios, ficou estabelecido, a meu ver, a Caine tem uma habilidade muito grande de gerar, né? E quem gasta mais, missionário Glauber? O homem ou a mulher? Isso daí sem sombra de dúvida a mulher. Pronto, tá aqui, ó. Não tem dúvida, né, que é a mulher. Sim, porque nós mulheres, né? Agora eu vou entrar em defesa Mas também das a mulheres. mulher é mais administradora em alguns aspectos, Sim, né? porque a nossa necessidade referente à maquiagem, a questão da vaidade também, a estética, querendo ou não, acaba... Olha aqui, mulheres de todo o Brasil, vocês gastam mais do que os homens. Não é isso, missionário Caio? Admite aí publicamente. A mulher é mais gastadora do que o homem, sem sombra de dúvida, mas é um gasto benéfico. Isso, mas tem que saber administrar, né? O caso, assim, eu fico na administração... É um investimento, né, Caio? É um investimento. Na verdade, não é um gasto, é um investimento, né? Isso, é um investimento, porque aí a gente também tem que... caro. Tem que se arrumar, né, pro nosso amado, andar maquiada, eu gosto muito... Isso demanda dinheiro, né? Isso com cabelo legal, isso, justamente. Por isso que você tem que ter o hábito de realizar notas, fazer o seu fluxo de caixa, ter o controle, o rateio certo das finanças. Tem que ter muito cuidado mesmo. E ter também o hábito de poupar. Porque... Fazer reserva de emergência é importante, né? Eu costumo dizer que não, pastor, não é nenhuma reserva de emergência, que já vai estar profetizando coisa ruim. Isso, é uma reserva, forte. É uma reserva de oportunidade. De oportunidade, né? Vamos usar essa palavra, emergência. Não, porque a gente até... nas palestras, a gente frisa muito referente à palavra. A palavra tem um grande poder. Um poder no mundo espiritual, justamente. No mundo físico, no mundo metafísico. Porque quando você fala assim, porque vai guardar para emergência, então é alguma coisa bem ruim que talvez possa acontecer. Eu vou guardar para quando o carro quebrar. Isso, e aí você praticamente tá inconscientemente a pessoa está liberando. Então diz, não, eu vou fazer aqui uma reserva para um capital de investimento, ou então ali de oportunidade. Então quando surgir uma oportunidade, eu estou ali já preparado para agarrar essa oportunidade para fazer prosperar. E dá uma dica, você pode iniciar
uma reserva de oportunidade ali com R$200, R$100 e investir no mercado financeiro. Pessoal, nossos jovens principalmente, eles têm que ter o hábito, a população brasileira, em investir em renda fixa, se for um pouco conservador, né, o perfil de muitos, né, conservador, renda fixa, o tesouro direto. E quando for conhecer um pouco sobre o mercado, investir em fundos imobiliários. Nada de poupança. Absolutamente. Poupança, a rentabilidade, a liquidez é muito, muito baixa. Então, sempre você for colocar o seu dinheiro, invista na renda fixa. E para você que está assistindo esse vídeo aí no Instagram, no YouTube, quiser saber mais sobre finanças, é só seguir o Pastor Renê lá no Instagram, que eu vou mandar um livro digital para você, qualquer livro. É só dizer eu quero o livro e botar o título lá do livro. Eu tenho para mais de 2.500 livros digitais e eu vou estar disponibilizando para aqueles que querem saber, aprender mais sobre finanças. É só seguir o Pastor Renê e já ganha um livro digital. Bota lá o título que eu vou mandar. Qualquer livro que você quiser sobre finanças, sobre mudança de mentalidade no que diz respeito à administração financeira, é só me seguir no Instagram que você vai ganhar gratuitamente aquele livro muito afamado no Brasil, Mente Milionária. Vou dar para você de graça. É só seguir o Pastor Renê no Instagram. E assim muitos outros livros eu estou fazendo essa graça que eu quero ver os brasileiros, eu quero ver as pessoas crescendo mentalmente, porque como o Glaubert e a Karine frisaram, né? O dinheiro ele é emocional. E para a gente ter um gerenciamento das nossas emoções, tem que haver uma mudança de mentalidade. Com certeza. Sim. Se não tiver essa mudança de mentalidade, a gente vai continuar com deficiências nas nossas emoções. Não é isso, missionária Isso. Glaucia? Na verdade, eu dou também um grande exemplo que hoje me fez refletir, né? Sobre o nosso filho João. Ele tem 7 anos e ali ele começou a... Nós começamos a dar dinheiro para ele, para comprar lanche, né? E aí só para a gente ver como é que ia ser a responsabilidade dele referente ao dinheiro. E aí, a primeira vez nós demos R$5, né? Para ele comprar alguma coisa, um pão de queijo. Aí, quando eu olho na bolsa dele, estava cheio de bombom, né? E aí eu vi a mentalidade dele. Porque é uma criança que não tem maturidade referente ao dinheiro. Como administrar? A mesma coisa é pessoas que quando pega ali certa quantia e ali ele não tem maturidade para administrar. Né? Adultos, mas com a mente infantil. De criança, né? E hoje aí ele disse... Olha, isso é forte demais, viu? Isso. Adulto com a mente de criança no que diz respeito a finanças, né? Justamente. Isso. Aí, no outro dia... Aí, passou uma semana mais ou menos, e aí ele pediu novamente. Aí o pai dele foi lá e deu R$20. Novamente ele comprou vários bombons, e aí ele gastou tudo nisso. Então, porque ele não tem a maturidade ainda de administrar aquilo, porque ele tem uma maturidade o quê? De 7 anos, né? Então ele não sabe realmente o valor de cada centavo. Então, eu até disse para Glaubert hoje, eu disse, Glaubert, imagine, né, que um adulto com mentalidade de criança. Para administrar finanças. Para administrar finanças. Incrível que pareça, pastor, existem pessoas adultas que ainda possuem uma mentalidade ali ao qual cometem gastos supérfluos. Que às vezes não trabalha com marketing, propaganda e publicidade e acabam comprando um iPhone, né? Assim que lança, né? Sem necessidade. Sem necessidade, justamente. Isso. A questão também referente a isso, Deus diz em Isaías capítulo 55, verso 2, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Dinheiro Sim. é coisa séria. Sim, sim. Não deve ser gastado de qualquer maneira. E às vezes, assim, a maioria, né, eles vivem uma vida além daquilo que eles ganham.
Eu continuo no exemplo do nosso filho João, aí ele viu um dinheiro lá na mesa e ele disse, mamãe, agora eu quero R$100 para me poder comprar a escola. Aí ele falou dessa forma, agora eu quero esses R$100 para eu poder comprar a escola. E existe adultos com essa mentalidade. Então, com essa mentalidade que ele ganha, um exemplo, ele ganha 2.000, mas aí ele gasta 6.000. Ele não tem o autocontrole, ele gasta além do que ele ganha. Aí no final do mês a conta não fecha. Fora também que existem alguns seres humanos que eles se comparam com o estilo de vida do outro. Eles querem almejar o mesmo estilo, né, mediante uma amizade, ali um relacionamento, e acabam se frustrando. Essa comparação acaba sendo maldita, né? Justamente, tudo relacionado... Porque a pessoa não tem condição de ter um padrão de vida daquele. E a gente volta a dizer, tudo relacionado ao gerenciamento do quê? Emocional. E Deus quer que aprendamos, né? Deus quer que o seu povo aprenda a administrar finanças, e o resultado disso está em Isaías capítulo 1, verso 19 e o verso 20, quando ele diz assim, se quiserdes, eu tenho que querer aprender, eu tenho que querer aprender a gerenciar as minhas emoções, né? E a minha vida espiritual para administrar finanças. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Há muitas pessoas endividadas e que não conseguem pagar essas dívidas, justamente porque elas não quiseram aprender a administrar finanças. Sim, então, como diz na palavra de Deus, é mais antes você aprender ouvindo do que passando. Então, foi o nosso caso, nós aprendemos passando. Hoje eu prefiro 1000 vezes ouvindo, vendo experiência, lendo um livro, fazendo um curso. Então, a gente sempre tenta ali estudar sobre isso. Finanças, sobre né? finanças, o lado emocional também, que é muito importante. A gente também investir no emocional, saber onde é que está, como o Glaubus falou, ver como é que estão os traumas, ver onde é que a gente tem desequilíbrio e tentar equilibrar, né? Então, hoje em dia, sim, eu prefiro com certeza 1000 vezes, né, aprendendo ali, escutando, do que passando. Então, porque quando a gente passa, não é uma coisa fácil, é doloroso. Então, pra gente foi muito... Pelo amor, não pela dor. Isso, pra gente... Aí hoje vocês estão no nível de ensinar pessoas, né? Vocês dão palestras aí, quem quiser convidá-los, vocês podem falar o número aí para contato, né? Sim, hoje a gente, na palestra para casais, né, contando as nossas experiências referente casais inteligentes e prosperam juntos, né? De tudo que a gente passou... referente ao financeiro, referente à sociedade também, sócios, as dificuldades, e também como nós estamos até agora, né, de pé e contando as nossas experiências. Se tiver alguma igreja que se interesse, né, referente às nossas palestras, a gente dá de forma gratuita, não precisa pagar cachê, pagar nada, né, que nós iremos com certeza, com o maior prazer, contar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos nossos erros e acertos. E vocês também são sócios majoritários da GK Contabilidade, né? Fazem um trabalho aí de consultoria, né? Sim. Para as empresas. O missionário Glauber pode falar um pouco aí sobre a empresa e quem quiser contratar os serviços de vocês como contadores, né? Hoje... minha função lá na GK Contabilidade, eu fico na parte de coordenação administrativa, né, ao qual está muito além da contabilidade em si, né, de gerar obrigações. Quer dizer que não é só a contabilidade em si. Contabilidade, vai muito mais além. Então, não é só de gerar obrigações acessórias todo mês para o empresário, guias para que ele possa efetuar o pagamento, e sim segurar na mão do empresário. Porque a gente reconheceu que nossa missão é essa, ajudar os empresários, que não é uma coisa fácil. Imagine só, pastor, hoje nós estamos falando do comportamento humano, relacionado para os seus lares, gerenciar as finanças dos lares. Imagine você gerenciar
uma empresa ao qual existem inúmeras famílias. Então, que a gente faz um trabalho de consultoria, formação de preço, precificação, a gente faz um trabalho de classificação fiscal e segura mesmo na mão do empresário. Inclusive, você segue nós lá no GK Contabilidade no Instagram, que você irá acompanhar alguns depoimentos de inúmeros empresários, como foi antes da GK Contabilidade na vida e como irá hoje com a GK Contabilidade. Então, esse é o nosso trabalho e a gente, na hora que ouve um empresário falando da GK Contabilidade, isso o nosso coração se enche de alegria. E isso é bom, viu? A GK Contabilidade é uma empresa top aí de contabilidade. Você que é empresário, que está passando dificuldade, pode contratar os serviços daí da GK Contabilidade. Vamos começar a concluir, né, com uma pergunta: como multiplicar o dinheiro? Deixa eu apagar Cláudio Ticaiani. Como multiplicar as finanças, né? Isso, o dinheiro. Como é que o dinheiro pode ser multiplicado? Existe uma possibilidade? Existe, com certeza. A multiplicação, ela acontece, vamos frisar ali, através de metas pré-estabelecidas, através do planejamento no todo. Quer dizer que só guardar o dinheiro ele não multiplica? Não. Você tem que estabelecer metas. Porque tem gente que tem essa mentalidade. Guarda o dinheiro, sim, e fica esperando o dinheiro. Na verdade, você, né, guardando, multiplicar. Na verdade, referente ao nosso financeiro, a gente não tem só um segmento, né? Só a GK Contabilidade. Então, a gente investe em outras coisas que dá também... Outras fontes de renda passiva. Outras fontes de renda. Para o dinheiro ser multiplicado. Justamente. Isso. Então, o que nós fazemos referente como casal, né? Nós temos uma planilha, o qual a gente se organiza. Um sistema, um software. Né, nós temos uma planilha, o qual a gente se organiza em despesa fixa e variáveis, e ali o capital de reserva e onde devemos investir. Hoje tem a GK Contabilidade e também nós mexemos com a criação de bodes, galinha, porcos, peixes. Deus. Né? Então, gado. Isso, gado. É a Fazenda Manaim, lá em Santa Rita. Isso. Manaim GK, né? Isso, tanto lá em São Domingos do Azeitão, como também lá em Santa Rita, né? Sim, sim. Isso é uma maneira de multiplicar o dinheiro. Referente a isso, mas não isso cortando vocês aqui, referente a isso, eu gosto de citar muito a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro completo. Porque algumas pessoas pensam que a Bíblia não fala sobre finanças, mas a Bíblia fala, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. E Deus leva o dinheiro muito a sério. A gente citou aqui Mateus 6:24, onde Jesus chama o dinheiro de Senhor. Então, isso nos dá a entender que ele leva o dinheiro muito a sério. Mateus 25... versos de número 26, diz assim: respondeu, porém, o seu senhor e disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo aonde não semeio e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Isso aqui é uma forma de multiplicar o dinheiro, né? E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Agora vamos falar sobre os juros, né? Sim. Aí, referente aos juros, né? A multiplicação, para que possa continuar sendo bênção na sua vida. Conforme eu mencionei aqui anteriormente, que você tem que ter uma habilidade, separar por potes, percentuais, que é o chamado ali compliance, né? Que é um conjunto de regras e diretrizes que tanto a pessoa física como a jurídica ela deve fazer. São ali dentro daqueles potes, é um ciclo, né? São metas pré-estabelecidas ao qual você vai tirar um percentual. Vamos dizer, um pote aqui, uma renda passiva. Vamos juntar aqui para que possa aportar no mercado financeiro, numa renda fixa. Ali você já receberá todo mês ali um provento de juros sobre o capital próprio investido. Então, você já consegue ter ali mensalmente um valor referente a uma liquidez, ao qual ela até mesmo
isenta do imposto de renda. Né? E com qual valor pode começar, missionário Pode Glauber? começar com qualquer valor. Seja 50, seja 100, seja 200. O importante é você iniciar. E isso eu acho assim que não é frisado a matemática financeira dentro das escolas, onde possibilita gerar uma mente milionária, né, pastor? É isso mesmo. Vou dar o livro gratuitamente para quem me seguir lá no Instagram. É Mente Milionária ou qualquer outro livro referente a finanças. Só seguir o pastor René. E hoje eu vou falar referente à realidade, né, que todos os brasileiros vivem hoje, que é a questão do salário. E 1412. 1412. Então, com esse valor dá para investir no mercado financeiro? Quando a gente ganhava, era assalariado, o que a gente fazia para multiplicar o dinheiro? Porque para você colocar ali no investimento, tem que sobrar, né, para poder você investir. Então, quando a gente ganhava um salário, a gente sempre tirava ali um pouco para poder comprar alguma coisa para empreender. E aí começamos a vender óculos, além do salário que a gente ganhava, né? E ali a gente separava um pouco para poder comprar alguma coisa para revender e para a gente ter ali uma reserva, né? E aí começamos a vender na época bombons de chocolate, aquelas trufas, e aí você pode vender comida, alguma coisa que você se identifica. Então, durante o dia a gente trabalhava CLT, a gente trabalhava, mas à noite a gente vendia alguma coisa para poder acrescentar ali a nossa renda. Então, mas aí eu ganho uma renda extra. Eu ganho só um salário. Então, separe alguma coisa, algum valor para você investir em algo para poder revender e ali você ter uma renda extra. Não se contentar só com o seu salário. Mas eu chego muito cansada à noite e tudo isso, mas para alcançar o objetivo não é fácil, é difícil. Existem as dificuldades. Então, se a gente não enfrentar dificuldades, os desafios, por mais que nosso corpo e mente estejam cansados, né? Mas ali você consegue almejar uma renda extra. Não precisa ficar só no salário mínimo. Foi o nosso caso. Nós sempre trabalhamos em cima disso. A gente trabalhava durante o dia, carteira assinada, ganhando salário, mas à noite a gente vendia alguma coisa. Realmente, pastor. Isso que a Anne abordou, é importante você sonhar, né? Como você multiplica? Não só sonhando, mas agindo, criando uma ação, né? Então, a partir do momento que você cria uma ação, como nós, servos de Deus, nós nos separamos os 10% ali no dízimo, né? Que é uma devolução daquelas bênçãos que Deus nos escolheu para que nós viéssemos ali, né, almejar. Então, a partir do momento que você separou 10%, por que você não separa mais 10% para investir? Algo que lhe deu uma renda extra, justamente, né? Tá? Então, eu tenho até uma frase que eu digo para a maior parte dos empresários. Toda prática leva à rotina. Comece a partir de hoje a realizar essa prática, ter esse hábito que futuramente você terá um resultado alcançado e obtido. É isso aí. Eu espero que esse podcast, né, tudo que foi ministrado aqui, alcance bastante pessoas e que as palavras que foram compartilhadas aqui venham estar edificando, orientando pessoas que estão passando dificuldade financeira a sair dessas dívidas, a sair dessas dificuldades, viu? Isso é o que eu desejo de todo o meu coração com esse podcast aqui, o pastor René, missionário Glauber, missionária Caiane, cujo tema foi Mitos e Verdade sobre o dinheiro. Vamos para as considerações finais, irmão Glauber, missionária Caiane. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Na verdade, para mim não é fácil estar gravando com câmera, mas, enfim, a gente sempre tem que enfrentar os desafios, né, deixar o medo de lado e se adaptando ao mundo digital. E eu quero agradecer pela oportunidade, o pastor René ter nos convidado para passar um pouco
da nossa experiência, né? Estamos também aprendendo todos os dias com Deus, com o Senhor, com os cursos, com a nossa rotina, com nossos clientes. E espero em Deus que esse assunto, esse tema venha a ser relevante na sua vida. Alguma coisa assim que você venha pegar e exercitar. E a palavra que eu resumo também desde já é gratidão. Obrigado aí por essa oportunidade, a presença do nosso pastor Renê, homem de Deus, sábio, né? Continue derramando sabedoria sobre a vida dele. E realmente é um trave referente às nossas vidas, que nós somos muito tímidos assim em se comportar, né, na presença de câmeras. Mas a gente tem que ter ação. Então tudo começa, né? E é interessante a gente também, através de tudo isso que foi pautado aqui, que as pessoas elas possam sair dessa prisão, né, que é em dívida, dessa prisão que é o cartão de crédito ali em abertos, sem dinheiro na conta, que possa alcançar um outro ambiente dentro dos seus lares. É isso aí, é o desejo do nosso coração, né? Estamos finalizando aqui o nosso podcast. Que Deus esteja abençoando você e a sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém.